Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui e hoje eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como foi que eu fiz o minimapa que eu utilizei no último devlog que eu mostrei para vocês aqui no canal do jogo que eu estou desenvolvendo. Basicamente, aquele minimapa ele é composto de um objeto que vai ficar salvo na interface do jogo de vocês. O objeto base desse minimapa eu estou utilizando um color rect. Eu estou usando ele com um tamanho de 192 por 192, então ele está pegando esse quadrado aqui. E como filho desse minimapa, nós temos um objeto que é um sprite. Nesse caso, eu criei um sprite com duas animações, a animação de idle e a animação de andando. Basicamente, eu puxei das sprites do personagem e coloquei nessa sprite aqui, porque essa aqui vai ser a sprite que vai representar o personagem no jogo. E por se tratar de minimapa, eu diminuí a escala do objeto para ele ficar menor do que o nosso personagem. E basicamente a única coisa que ele vai fazer é imitar as ações do personagem no nosso jogo. Então se o nosso personagem estiver andando, essa sprite vai estar andando. Se o nosso personagem estiver parado, ele vai estar parado. Se ele estiver olhando para a esquerda, essa sprite vai olhar para a esquerda. Se estiver olhando para a direita, a sprite vai olhar para a direita, assim por diante. Essa mesma lógica, ela se aplica ao villager, que é o NPC, e ela também se aplica ao safe mob, que nesse caso aqui é a ovelha. Se a gente abrir a cena desses objetos, vocês vão ver que eles também têm animação. A ovelha tem a animação de quando ela está andando e tem a animação de quando ela está parada. Já o villager, o NPC aqui, ele tem a animação de idle, que é a animação de quando ele está parado. Todos estão com sua escala diminuída. E como que funciona esse minimapa? A gente tem um código aqui. Eu não vou estar falando sobre todo o código, vou estar mostrando só as principais partes, que são as partes que vocês precisam para estar tendo efeitos parecidos. Mas como é que funciona? A gente começa tendo uma escala de mapa. Essa escala aqui, ela vai variar para o tamanho que tu quer que o teu minimapa ele seja espelhado. Por exemplo, o meu jogo ele tem a resolução de 1280 por 720. Então, se eu estiver multiplicando esse valor pela escala do mapa, significa que o jogo, o minimapa, ele vai estar mostrando duas vezes o que a visão do personagem veria. Então, se a gente tem esse retângulo todo aqui, de 1280 por 720, seria como se eu tivesse mais 360 pixels para cima, 360 pixels para baixo, 640 pixels para a direita, 640 pixels para a esquerda. Então eu tenho o dobro de mapa no meu minimapa aqui para eu saber onde que estão os inimigos, onde que estão os NPCs, etc. Além da escala, eu tenho o path de duas cenas, que no caso são essas próprias cenas do minimapa, a cena do villager e a cena do NPC. Além dessas cenas, eu tenho um enumerator, que é basicamente uma lista contendo no índice 0 o fake e no índice 1 o real. Basicamente, a partir do objeto real, a partir da posição do objeto real, nós vamos modificar a posição do objeto fake. Então isso aqui eu criei só para a gente não precisar ter que ficar passando 0 e 1 no índice do vetor das listas que a gente vai criar mais abaixo. Além disso, eu criei 3 onReadyVars, uma para cada objeto, uma para o safe mob, que é a ovelha, uma para o villager, que é o NPC, e uma para o personagem. Essa lista aqui vocês podem ignorar, a gente não está utilizando. E aqui nós temos mais dois dicionários. O dicionário de NPCs e o dicionário de ovelhas. Basicamente, esses dicionários eles vão ser populados assim que a gente começar o jogo. Assim que a gente inicializar o minimapa, nós vamos puxar cada um dos objetos desses grupos e vamos estar associando a esses dicionários aqui, esses respectivos objetos. Porque dessa forma a gente consegue acessar tanto o objeto real como o objeto fake, que no caso vão ser os NPCs que a gente vai estar criando. Aqui nós temos a escala do mapa. E aqui nós temos uma export node path que ela vai guardar a referência ao nosso personagem. Como que a gente faz para associar o personagem a esse objeto? Basicamente, nós temos o nosso nível, que é onde o nosso jogo roda. Aqui nós temos a nossa interface. Dentro da nossa interface, a gente tem um minimapa. E aqui a gente pode clicar e buscar pelo nosso personagem.
Então vocês vão associar o personagem de vocês a essa NodePath var. OnReadyVar. Depois disso entra um pouco da matemática. Basicamente, a posição inicial do personagem ela vai ser o tamanho do mapa dividido por 2. No caso, o personagem do mapa. Então aqui, se ele está no canto superior esquerdo, quando ele iniciar, ele vai pegar esse quadrado dividido por 2, então ele vai ficar centralizado. O personagem ele sempre vai estar centralizado. Os únicos objetos que vão se mexer, nesse caso, vão ser os inimigos e os NPCs. E aqui a gente define a escala do nosso grid. A escala do nosso grid ela vai ser basicamente o tamanho do nosso minimapa, dividido pela resolução do nosso jogo, multiplicado pela escala do mapa. Se a gente tirar esse multiplicado pela escala do mapa, vai ficar 1 para 1. A janela de 1280 por 720 vai ficar desse tamanho aqui, em questão de proporção do nosso minimapa. Se a gente multiplicar por 2, que é a map scale multiplicado por 2, então vai ser 2560 por 1440. E assim por diante. Se for multiplicado por 3, vai ser 1280 por 3, 720 por 3 e assim por diante. Então, quanto maior a nossa map scale, mais inimigos e mais objetos vão aparecer no nosso minimapa. Em contrapartida, quando a gente estiver andando, os objetos do minimapa eles vão se mexer cada vez mais devagar, porque eles estão cada vez mais distantes do personagem. E aqui nós temos duas listas, a lista de NPCs e a lista de monstros. Como que funciona essa lista? Aqui no nível de vocês, pelo menos no meu nível, o que é que eu faço? Eu tenho o Level Builder, que o meu level, na verdade eu tenho um Level Order, que aqui dentro de Level Order eu vou estar instanciando os inimigos e os NPCs. Então, depois de ter instanciado cada um desses NPCs e inimigos, cada um deles está em um grupo. Os NPCs estão no grupo Villager e as ovelhas elas estão no grupo Safe Mob. Então, aqui o que é que a gente pode fazer? Nós podemos acessar cada um desses objetos acessando a árvore e puxando o Get Nodes in Group Villager. Isso aqui vai retornar uma lista contendo todos os NPCs. Isso aqui vai retornar uma lista contendo todos os monstros, no caso, todas as ovelhas. E a partir dessas duas listas, nós podemos iterar para cada um dos NPCs e para cada um dos monstros. E aqui o que é que a gente faz? A gente cria uma nova instância do NPC para cada NPC que a gente tem e adiciona ele no nosso nível. No caso, adiciona ele no nosso minimapa. E o nosso NPC Dict, ele por padrão ele começa vazio. Mas aqui nós vamos estar passando chaves, entre colchetes, nós vamos estar criando chaves. A chave é o próprio NPC. E essa chave em específico, ela vai guardar o novo NPC, que é o NPC falso, ou seja, é a sprite aqui, o villager. E o NPC, nesse caso aqui, esse NPC é o NPC verdadeiro, que é o objeto que a gente puxou da lista de NPCs. Em seguida, nós vamos dar um new NPC.show, porque por padrão, o nosso modelo de NPC ele começa invisível aqui na nossa cena. Essa mesma lógica nós vamos fazer para as ovelhas. E depois de ter feito isso, o que é que a gente faz? A gente só vai atualizando esses valores aqui na nossa process. Se a gente não tiver referência ao personagem, então a gente vai dar um return para ele não dar nenhum erro, nem quebrar. Mas caso a gente tenha referência, caso ele passe desse if, ele vai chamar o update character de atualizar o personagem. E basicamente aqui dentro, como nós temos referência ao personagem, então nós podemos acessar suas propriedades, como a sua velocidade, se ele está realizando um ataque ou não, etc. Então se a velocidade dele em X for maior do que 0, então o map player, que no caso é esse personagem do minimapa, ele não vai estar invertido na horizontal. Caso a velocidade seja menor do que 0, ou seja, caso ele esteja andando para a esquerda, então, nesse caso, o flip H dele vai ser true. Então, o personagem no minimapa vai estar olhando para a esquerda. Essa mesma lógica vai se aplicar para a gente deduzir ou para a gente modificar a animação que ele vai estar chamando. Se a velocidade for diferente de 0 e a gente não estiver atacando, ele vai chamar a animação de andar, essa animação de andar aqui do nosso Animation Player. Caso contrário, caso ele esteja parado, ele vai chamar a animação de idle. E apenas com isso aqui a gente já tem um personagem 100% funcional no mapa. Ele anda para a direita, ele está olhando para a direita, ele anda para a esquerda, ele está olhando para a esquerda. Ele está parado, ele chama a animação de parado, ele está andando, ele chama a animação de andando.
só com essas linhas de código aqui. Outra coisa que a gente faz é atualizar o NPC. E qual o macete para atualizar? Nós temos aqui um dicionário. Esse dicionário ele contém tanto o NPC verdadeiro como a instância do NPC falso que a gente criou para cada um dos NPCs. Então, como é que ele vai fazer? Nós vamos puxar a posição desse NPC baseada na posição do nosso personagem. Então, vai ser a posição do NPC menos a posição do personagem multiplicado pela escala do nosso mapa, a escala que a gente definiu lá em cima, mais o rect size dividido por 2. A gente está passando o rect size dividido por 2 porque o nosso personagem ele sempre está centralizado na tela. Então, se o nosso personagem, a posição dele sempre é rect size dividido por 2, a gente tem que adicionar esse pequeno offset aqui para a gente poder puxar de fato a verdadeira posição do NPC. E a partir dessa item position, nós podemos configurar a posição dele no mapa. E aqui, basicamente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai acessar o nosso dicionário, que é o dicionário que a gente recebe, contendo o tipo, no caso aqui é o dicionário dos NPCs. Nós vamos acessar o item a gente está enviando aqui em cima. A gente envia o item que é o próprio NPC que a gente está iterando. A gente envia a posição dele, a posição que a gente acabou de saber aqui em cima, e a gente envia o dicionário que a gente quer modificar. Porque a gente está utilizando essa função para modificar tanto o NPC como as ovelhas. Então, aqui dentro, o que é que a gente vai fazer? A gente primeiro tem que limitar a posição, porque por padrão, a posição do NPC, se a gente não limitar, ela não vai estar limitada ao nosso minimapa. Então, a gente tem que dizer de alguma forma que ele não vai sair desse minimapa. Mesmo que ele esteja mais distante do que as bordas, ele não vai poder sair dessas bordas porque o minimapa está limitado a esse quadrado. Então, aqui o que a gente faz, a gente limita a posição do NPC, tanto a posição em X como a posição em Y, por 0 e rectSize.x. Então, ele vai limitar de 0 em X, 0 em Y, até 192 em Y e 192 em X. Então, ele vai limitar a posição do NPC e das ovelhas a esse quadrado aqui. Em seguida, depois de ter limitado essa posição, nós vamos modificar a posição dos objetos baseado na posição do personagem, por esse cálculo que a gente faz aqui para puxar a posição do item. E essa mesma lógica de posição do item também se aplica às ovelhas, é basicamente a mesma lógica. Outra lógica que a gente tem é para mudar a visibilidade do mapa. Aqui nós vamos receber o item, que é o próprio objeto. Nós vamos receber a posição desse objeto no mundo, o dicionário que nós vamos querer modificar e o tipo do objeto. Dentro dessa função, o que é que a gente faz? A gente verifica qual o tipo que a gente está modificando, se é um NPC ou se é uma ovelha. E aqui o que é que a gente faz? A gente verifica se o retângulo, ou seja, o nosso minimapa aqui, ele tem esse ponto. E o ponto que a gente quer verificar se ele tem é o item, a posição do nosso próprio item, no caso do nosso NPC ou do nosso inimigo, mais a posição do retângulo, para dar o offset. Então, se o nosso retângulo de minimapa ele tiver esse ponto que a gente está verificando aqui, então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos dizer que a escala do NPC vai ser essa aqui, que é a escala padrão. Caso ele não tenha esse ponto, significa que o NPC está fora do mapa. Ou seja, ele vai ter que aparecer no minimapa, mas ele está distante o suficiente para não estar no alcance do minimapa. Então, nesse caso, a gente diminui a escala do NPC. Diminuindo a escala do NPC, vai dar a impressão para o jogador de que aquele objeto ele existe, mas que ele está mais distante do que outros objetos porque a escala dele está menor, dando a impressão de que ele está mais longe. A lógica para as ovelhas, no caso, é diferente. Como nós temos mais de 100 ovelhas no nosso minimapa, não é interessante que a gente fique mostrando todas as ovelhas no minimapa, porque é uma poluição visual muito grande. Então, nesse caso, o que é que a gente faz? Eu verifico se tem a ovelha no minimapa. Se tiver, a gente vai exibir a ovelha. Caso não exista ovelha, nós vamos apenas esconder ela. Então, se a gente esconder, a ovelha ela só vai aparecer no nosso minimapa
se ela estiver dentro do alcance do minimapa. Caso contrário, ela fica invisível, tanto no minimapa como no jogo, porque a gente não tem acesso a ela de forma direta. E para finalizar, outra coisa que eu posso mostrar aqui para vocês é a Animate Ship. Basicamente, a Animate Ship ela vai receber a orientação da ovelha, que é um método que eu estou criando aqui embaixo. Item é o próprio objeto, no caso é a própria ovelha. Então aqui a gente verifica na lista no dicionário de ovelhas, no item atual, na ovelha real. A gente verifica se a ovelha de verdade, a ovelha que está instanciada no nosso jogo, se a velocidade dela em X é maior do que 0. Se for, a gente acessa a ovelha falsa e muda o flip H dela para falso. Caso contrário, se ela estiver andando para a esquerda, a gente muda o flip H da ovelha falsa para true. Então, a partir de propriedades do objeto verdadeiro, do objeto que está lá no nosso jogo, a gente consegue modificar as propriedades do objeto falso, que é o objeto do nosso minimapa. E isso aqui é só para saber se ele vai estar olhando para a esquerda ou para a direita. E aqui, basicamente, é praticamente aquela mesma lógica do personagem que a gente verifica. Se a velocidade da ovelha real ela for diferente de 0, então a ovelha falsa vai chamar a animação de andando. Caso contrário, a ovelha falsa ela vai estar parada, então ele vai estar chamando a animação de idle. E acredito que é basicamente isso aqui para o minimapa. Depois vocês só precisam instanciar esse minimapa de vocês como filhos de algum objeto de interface, como um canvas layer, e executar o projeto. Eu vou rodar aqui para mostrar para vocês mais ou menos como é que fica. Aqui, como vocês podem ver, as ovelhas, quando elas começam a andar no minimapa, elas se aproximam ou se distanciam do personagem. No caso, essa aqui está olhando para a esquerda, essas aqui estavam olhando para a direita, mas está olhando para a esquerda. Então, quando ela sai do minimapa, ou quando ela sai do meu alcance, elas somem. E aqui, se eu tentar procurar por algum NPC que esteja no alcance do personagem, dá para perceber que todos eles estão distantes o suficiente, porque a escala deles está mais baixa. Mas a partir do momento que algum desses NPCs entrar no alcance do personagem, acredito que esses dois estão próximos. Então, a partir do momento que o NPC ele entra no alcance do personagem, esse NPC aqui, por exemplo, ele está mais aqui para a parte de baixo, depois dessa montanha aqui. Então, como ele está no alcance do minimapa, então a escala dele é maior, dando a impressão de que ele está mais próximo em comparação aos outros objetos que estão mais distantes. Era basicamente isso para esse vídeo, pessoal. Lembrando de deixar o like e se inscrever caso esse vídeo tenha ajudado vocês. Além disso, eu vou estar deixando o link do meu Discord aí na descrição, caso vocês queiram entrar no servidor do Discord do canal. Vocês podem estar me apoiando pelo Apoia-se, caso queiram. Vou estar deixando também o link do meu LinkedIn, caso alguém queira me enviar uma conexão. Meu perfil do GitHub, caso alguém queira me seguir. E o meu perfil da Udemy, onde eu publico os meus cursos, alguns gratuitos e outros pagos. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!